bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Atenção, senhoras, senhores e guaxinins, estamos aqui em mais um episódio de xadrez corporativo do Love the Problem. Dessa vez eu sou a host, eu acho que eu não fiz isso antes, não lembro, mas se eu fiz, eu esqueci, porque eu tô muito cansada. Essa semana foi muito desgastante, mas muito recompensadora. Essa semana foi semana de Kanban Brasil e a gente teve uma palestra muito fantástica no Kanban Brasil e aí a gente resolveu chamar a pessoa pra conversar aqui. Se você não me conhece, se você, conseguiu desviar de mim até agora, mesmo ouvindo Love the Problem, meu nome é Andressa Chiara, trabalho na K21 e na Nowhere, como estrategista, como pessoa que faz formação de líderes, enfim. Tem vários episódios aí pra você ver o meu currículo completo, mas eu queria aproveitar e chamar as duas pessoas que estão comigo aqui hoje, que são duas pessoas que eu amo demais. Então eu queria começar pedindo pra Samira se apresentar. Vai, Samira! Oi, gente! Que saudade de estar aqui com vocês! Tudo bem? Como a Andressa falou, trabalho aqui também na K21 e na Nowhere. Já tem eras que eu trabalho aqui, principalmente pós-pandemia, né? A gente ficou aí perdido num vácuo de espaço e tempo que aconteceu nos últimos anos. Cada ano vale por 10. Exatamente. Mas trabalho também com planejamento de estratégia aqui dentro da Nowhere, trabalho dando aula aqui dentro da K21 e nos últimos anos o meu foco tem sido muito forte em levar organizações e lideranças para um patamar diferente de onde elas se encontravam, com muito viés de resultado. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Samira. Agora vamos apresentar a segunda pessoa que está aqui hoje, que está estreando no Love the Problem. E eu tô muito feliz de ter ele aqui. Adriano. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vou corrigir a Andressa, não é a primeira vez, eu acho que já é a segunda, tá? Acho que já é a segunda vez, mas faz tanto tempo que tá tudo certo. Qual foi a primeira vez? Você falou de quê? Eu não lembro também, acredita? Mas não é a primeira. Então, o meu cérebro já escorreu, gente. Perdoa, o meu cérebro já escorreu. Eu não sei mais o que está acontecendo. Então já é a segunda vez do Adriano. Obrigada, Adriano, por ter vindo de novo. Vou te dar um desconto porque a semana foi puxada, tá? Mas tá tudo certo. Bom, pessoal, meu nome é Adriano, Adriano Vaz, eu trabalho na Veloy e eu estou, nesse momento, responsável pelo time de inovação e agilidade. Não tem esse mega currículo aqui que a Samira e a Andressa trouxeram, mas sou um acompanhante frequente do Love the Problem e aprendo bastante com as duas todos os dias, não só no Love the Problem, mas também nas trocas que a gente faz no dia a dia. Ele tá mentindo, gente. O Adriano é uma das pessoas que eu mais admiro, assim, no mercado, então sinto muito. É pena falar que, na verdade, quem aprende com ele é a gente, né? Porque também sou fã, assim, do Adriano. Acho que nos últimos anos a gente teve a oportunidade de trabalhar junto algumas vezes e essa constância de aprendizado é muito boa, Adriano. Para de gracinha, porque... Obrigado. Obrigado, gente. Mas eu tenho que confessar que foram vocês duas que me trouxeram pro mundo de agilidade. Nunca mais voltou, né? Nunca mais voltei. No mundo de operações, cuidando de uma série de problemas também, né? Sempre cuidei de problemas, gostava de problemas, e aí vocês viram que fazia sentido, que eu me conectava com esse mundo, e aí, acho que foi super acertado. Uma coisa que eu achei interessante, inclusive, que a gente estava discutindo no Kanban Brasil, é esse perfil, né? E as pessoas de agilidade, as pessoas... Na verdade, a agilidade, ela existia muito antes do Manifesto Ágil existir. E que as pessoas que hoje se conectam com a agilidade, elas, na verdade, são pessoas que gostam de resolver problemas. Isso estamos aqui no Love the Problem, não é à toa. Então, esses resolvedores compulsivos de problemas todos são as pessoas que a gente curte, que a gente consegue trocar, que a gente aprende uns com os outros. Então, é muito bom ter vocês dois aqui por causa disso, porque, né, é exatamente esse perfil. Então, já que a gente tá falando de resolver problema, vamos falar do problema que tá rolando agora em todas as organizações daqui pro fim do ano, é isso. Entreguei a versão 0 semana passada. Então. Entreguei a versão 0 semana passada. Vocês não estão vendo, galera, mas tá todo mundo gargalhando aqui. O que acontece? Quando a gente chega em setembro,
é a hora que os motores começam a aquecer em relação ao planejamento estratégico do ano seguinte. Então, todas as empresas nesse momento, principalmente a liderança, está começando a virar e falar assim, a gente tem que pensar em 2024, né? Então, já que esse é o problema da vez, já que tá doendo, é para isso que a gente tá aqui, é para ajudar nesses desafios. Então, cá estamos falando de planejamento estratégico, falando de OKR, falando de Fit for Purpose, falando de estratégia, para ajudar você aí que tá ouvindo e que tá com essas dores. Aí eu queria começar já passando a palavra para vocês e perguntar, assim, para vocês, por que vocês acham, quais são os pontos, assim, de maior dor, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, por que vocês acham que as coisas ficam meio, né, cagadas no processo? Vou trazer um ponto que essa semana, essa foi a frase que eu mais ouvi, tá? Precisamos pensar em 2024, juro. Sério, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu ouvi essa frase, essa semana eu acho que eu tava milionária agora. E logo em seguida ela veio junto do, caramba, mas por onde a gente começa? Então, acho que o maior problema hoje é que a gente tem muita dificuldade, primeiro, em conseguir tangibilizar o 2023. As pessoas estão com muita dificuldade de tangibilizar o finalzinho de 2023, né? Coletar esse aprendizado do ano. Como é que eles vão se planejar para o ano que vem se a gente não aprendeu nada ainda, né? De uma forma mais estruturada em relação àquilo que de fato foi planejado. Eles não pararam para olhar, planejamos isso lá em dezembro. Estamos em setembro. Como é que as coisas estão? E eles já estão sendo cobrados para planejar 2024. Então, a maior dificuldade que eu enxerguei essa semana, Chu, é essa falta de visibilidade do que está acontecendo agora, para eu conseguir planejar o futuro. Eu nem tenho as lições aprendidas, mas eu já quero dar o próximo passo, né? Basicamente isso. Uma parte de mim não fica tão triste assim, porque os maiores economistas do país dificilmente acertam a projeção da economia, né? E todo mês tem uma nova projeção. Olha, a gente projetou tanto de PIB, tanto de Selic, tanto de PCA, e muda de novo, e semana que vem muda. Então, porra, se um mega economista, um cara que fez doutorado em Harvard, tem esse reconhecimento de falar que, putz, de fato que eu errei a minha previsão, quem sou eu para falar que tudo bem não saber o que vai acontecer em 2024? Porque não tem como saber, gente. Acho que o maior erro é você cravar em pedra, dizer, eu sei exatamente o que vai acontecer. As empresas mais organizadas que sabem o que está rolando agora, se fizer o orçamento de hoje, der um Ctrl+C e um Ctrl+V do ano que vem, não só orçamento, mas planejamento, mas estou trazendo orçamento porque foi o que eu entreguei a versão 0 semana passada, e você colocar só o IPCA que vai reajustar, você já está errado. Quer dizer, você está pegando uma projeção de um puta economista e você com certeza vai errar no ano que vem. Então acho que começa por aí o erro de você achar que você vai acertar. Então, mas por um outro lado, também não é justo com o acionista você falar pro cara, olha, eu não sei o quanto eu vou precisar de dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer no ano que vem, né? Acho que o mais importante é você falar, a nossa estimativa é ir para esse norte aqui. E aí, dentro da bússola, né, qual o grau exato de norte você está indo, aí depois você tem que bater esse martelo. Eu vou conectar com esse ponto que você falou, Adriano, porque assim, qual é o ponto que eu acho que é a grande questão aqui? A forma como a gente faz planejamento estratégico hoje, ela fazia muito sentido na década de 60. Certo? Inclusive, os modelos que a gente conhece, eles são da década de 60, mais ou menos. Ou são variações em cima do tema da década de 60 por ali. E na década de 60, a velocidade de mudança de mercado era bem menor. Então, você podia fazer planejamento mais longo prazo. Tipo, você podia fazer um planejamento de 5 anos e gastar dinheiro, né? Tipo, investimentos de um projeto que daqui a 5 anos você ia lançar um produto e tal. Isso era viável, né? O problema é que a gente continua usando os mesmos métodos num mundo que não reage mais dessa forma. Então, e aí outra coisa que eu conecto muito e que a gente conversou no Cama Brasil é, cara, e os gnomos, né? Né? E os gnomos, que é aqueles executivos que chegam com as melhores das intenções. Tadinho dos bichinhos. Mas assim, eles chegam porque eles aprenderam dessa forma e eles falam, é que nem os gnomos da cueca do South Park. Eu tenho essa lista de projetos aqui que vai me gerar lucro. Só que no meio tem um buraco, que é, tá, mas vai gerar lucro porque o que vai acontecer? Então, essa relação de causa e efeito, ela não é trabalhada. E aí, Adriano, já que você fez a palestra foi uma das melhores palestras, gente, do evento, a palestra do Adriano. E aí eu queria falar um pouquinho, trazer um pouquinho com você,
alguns pontos que você trouxe na palestra de como é que a gente muda um viés estratégico, como é que a gente lida com essa incerteza, como é que a gente captura do mercado o que a gente deveria estar fazendo estrategicamente para poder fazer essa conexão de, será que eu tô com os projetos certos? Será que eu tô colocando dinheiro nos lugares certos? Será que é isso que vai fazer o cliente jogar dinheiro na minha cara? Né? Eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência. Bom, e aí já acho que vou falar um pouquinho da palestra, fico feliz que foi relevante. Parece difícil, pessoal, mas não é. Se você perguntar para o seu cliente por que ele comprou o seu produto, você vai conseguir entender qual foi o propósito dele comprar o seu produto. E aí, sabendo o seu propósito, aliás, o propósito do cliente, você consegue entender, peraí, no meu plano era propósito A, mas o cara gostou do meu produto, comprou e era propósito B. Acho que eu tô no lugar errado, né? Então, embora pareça complexo da onde eu vou surgir meu plano de estratégia, onde eu começo, não é. Se você perguntar pro seu cliente, você vai saber por que ele comprou o seu produto, e você ainda pode incrementar um pouquinho essas perguntas, que é o que a metodologia Fit for Purpose traz, que você pergunta, beleza, dado o seu propósito, eu atendi esse propósito, 0 a 5, me deu uma nota. E depois, justifica a nota, né? Por que você me deu a nota 1, ou nota 4, ou nota 5, para eu entender aonde eu tô indo super bem, e eu posso fazer aquela baita propaganda, e aonde eu tô indo mal e eu preciso melhorar. Então, só com essas duas informações de onde você tá indo bem e onde você tá indo mal, ou com a terceira informação, que é mais importante, o propósito que você não imaginou que você estava atendendo e você consegue saber aonde você tá. E aí, sabendo onde você tá, você pode decidir aonde você quer chegar. Você toma uma decisão mais estratégica e uma decisão mais consciente. E não numa decisão que dentro da Veloy a gente brinca, que às vezes você toma uma decisão com base no 5D. Vocês não vão me ver aqui, mas imagina que os 5D são 5 dedos. Imagina você levantando a sua mão e fazendo aquele sinal de mais ou menos por ali. Então a chance de dar errado é muito maior. Tem um ponto muito legal que a gente viu, não só na palestra, mas quando a gente estava trabalhando juntos, né? Que é a Veloy, ela entrou no mercado porque ela tinha uma missão muito nobre, né? E os players que estavam no mercado até então, eles traziam uma experiência que era aquém do ideal. E a Veloy, ela entra muito forte com essa pegada de eu quero fazer diferente. E como é que você vai fazer diferente para o seu cliente se você não está buscando escutar o que o cliente está percebendo dessa experiência e se a gente está atendendo essa experiência, né? E aí eu gosto muito de conectar aí, Samira, com as puxadas que a gente já fez de Fit for Purpose, inclusive em outras empresas, e como é que esse reposicionamento estratégico conecta com, por exemplo, um ciclo de OKRs. Porque uma das coisas que está acontecendo agora é que as pessoas estão aquecendo os motores para poder fazer um novo ciclo de OKRs. E aí, Samira, eu queria que você trouxesse um pouquinho de como é que está sendo isso quando a estratégia muitas vezes não é clara, porque a gente recebe esse feedback direto, né? Então, qual está sendo a sua experiência aí nesse processo? Eu acho que a estratégia não é clara, gente. Vamos deixar bem claro que é mais comum do que vocês possam imaginar, tá? Então, é comum isso acontecer, principalmente porque a gente tá num mundo que tá o tempo todo em transição e mudando, e as empresas acabam tendo mais dificuldade para se adaptar, e aí as suas estratégias acabam ficando um pouco defasadas. Isso é normal. Não achem que é só com vocês, tá? Isso acontece em todas as empresas. Tem 2 perguntas muito boas que eu tenho buscado levar pros insights e pras conversas que eu tô tendo, que é qual é o momento que a empresa está agora? Qual é o momento atual dela? Independente de se essa foi a estratégia que a gente desenhou para esse ciclo, não, qual é o momento que ela tá? Então, gerar essa consciência e trazer à tona essa conversa é o primeiro passo para a gente começar a pensar na próxima pergunta, que é onde é que a gente quer chegar. Então, hoje, a gente conseguir ter ferramentas e formas, né, de a gente conseguir responder onde é que a empresa está hoje, e aí a gente usa Fit for Purpose, por exemplo, como o Adriano trouxe, qual é o propósito que eu estou atendendo hoje dos meus clientes, e se eu estou atendendo bem ou não esse propósito, né, como é a percepção dele, responde exatamente com a perspectiva de qual é o momento atual que eu estou hoje. E com essas respostas eu consigo definir qual é o próximo passo que eu vou dar. Então eu consigo ter insights de, eu não quero mais olhar para isso, não faz sentido eu olhar para isso agora, e para eu deixar de olhar para isso, quais são os mecanismos que eu preciso começar a fazer. E aí a gente pode incorporar, por exemplo, metodologias como OKRs que vão nos ajudar a construir esses próximos passos. Essa que é a grande sacada de combinar as duas coisas. Entender qual é o momento atual, e para isso eu uso perguntas importantes que respondem isso, e a partir dessas perguntas, como que eu consigo dar o próximo passo para definir o futuro.
Tem um ponto muito legal do que a Samira trouxe, galera, e aí eu vou passar a bola pro Adriano, mas qual é a minha questão aqui? O Adriano falou dos acionistas, né, de não ser justo com os acionistas também falar, gente, eu não faço ideia do que vai rolar. E quando a gente fala de OKR, uma das coisas que eu vejo que é um dos maiores erros é as pessoas não fazerem o setup, né? E aí, quando a gente tá falando de planejamento estratégico, OKR é uma das formas que você, né, tangibiliza esse planejamento estratégico. Você transforma esse planejamento estratégico em algo acionável, em que a empresa inteira consegue se conectar, e é pra isso que o OKR serve. Mas uma das coisas que eu mais vejo, assim, de erro, é que as pessoas olham e falam assim, é só desenhar os objetivos e os key results. E quando a gente começa esse movimento de planejamento estratégico na rampada, né, do último tri do ano, né, aí eu queria, Adriano, que você trouxesse como é que na Veloy a gente saiu daquele lugar de meu objetivo é dar lucro para objetivos que realmente engajam as pessoas, que realmente ajudam as pessoas a se conectarem, ao mesmo tempo que eles olham para o resultado que a gente quer chegar. Você pode contar um pouquinho da sua experiência? Posso sim. Eu me recordo quando a gente construiu o OKR pela primeira vez na Veloy, e o que você falou é bem verdade, Chu. É tão óbvio que as pessoas falam assim, não, mas é simples fazer. O que a gente quer fazer é dar lucro e ponto final. E aí quando você coloca as lideranças ou as pessoas que são bem influentes do time dentro de uma sala e você pergunta, mas o que você acha que precisa ser feito? Você começa a perceber que cada um tem uma visão diferente. E não tem certo e errado. Simplesmente, ou as pessoas estão enxergando uma visão da sua própria área, ou elas têm uma opinião de uma alavanca que pode ser super forte ou não. Então, o bacana do setup é você ouvir todo mundo e as pessoas se ouvirem e elas perceberem, talvez tenha várias formas de se fazer Neston. Eu posso fazer com água, posso fazer com leite, eu posso bater na mão, posso bater no liquidificador e no final eu vou ter um Neston. Mas qual que é a melhor forma, né? Então essa construção, essa discussão de as pessoas entenderem que, beleza, a gente quer ir para o mesmo lugar, quer dar lucro, mas como que a gente faz isso? Ou o que vai gerar mais valor nesse momento? Porque ideias, sai umas 10 mil dali. Mas, cara, não adianta, você tem que priorizar, você tem que tomar decisões, é complexo. E é bacana trazer Bom, a agilidade fala muito de evolução, né, gente? A gente vai aprendendo. Que quando a gente rodou Fit for Purpose, nós já estávamos no nosso terceiro ciclo de OKR. Nós íamos entrar no terceiro ciclo de OKR. E aí, antes do setup, perguntamos para o cliente, cara, qual o propósito de você comprar a Veloy? E, para nossa surpresa, apareceu um propósito chamado preço. A Veloy entrou num mercado onde os nossos concorrentes cobravam mensalidade pelo serviço, que é a principal receita do serviço, e como entrante, a gente fez uma mega promoção de 1 ano, 2 anos ali de isenção. Ou seja, a gente trouxe muito cliente que não queria pagar pelo serviço. E é super perigoso, porque o cliente que vem por preço, ele vai embora por preço. Ou seja, hoje esse cara tá comigo, mas amanhã eu vou ter que cobrar, porque é a principal receita, e esse cara vai embora. E o fato da gente ter consciência desse propósito e entender que possivelmente eu iria perder esse cliente, fez com que a gente desenvolvesse um produto onde eu atendo 3 pessoas. Eu atendo o usuário, que não queria pagar uma mensalidade. Eu atendo a Veloy, que iria receber a mensalidade. E eu atendo uma empresa, vou dar um exemplo aqui de um banco, por exemplo, que faz questão de ter esse produto e revender para a Veloy. E revender para o cliente final. Imagina que eu estou resolvendo 3 problemas aqui, gente. Eu desenvolvo um produto que o usuário final não vai pagar. Eu vou receber mensalidade, só que ao invés de receber essa receita, não vai ser do usuário. Vai ser do meu cliente que passa a entrar na minha operação, que a gente chama de white label, né? Ou seja, ao invés de eu vender o meu produto para um B2C, eu vendo o meu produto para um B2B que revende para um B2C. Então, perfeito, tá todo mundo feliz. Mas por que a Veloy tomou essa decisão estratégica? Porque a gente tinha essa consciência de que boa base dos clientes que tinham acabado de entrar vieram por preço. Vocês sabiam pra que vocês estavam coletando as cuecas, né? Era basicamente isso. Vocês conseguiam fazer essa conexão. A gente descobriu depois, né? Exato. Então assim, eu tenho cuecas
E esse cliente aqui não quer as cuecas, mas tem um outro cliente aqui, que é, por exemplo, o banco, que quer fidelizar o cliente dele, quer mais transação acontecendo dentro daquele cartão de crédito, dentro daquela conta. Esse banco está disposto a pagar pelo meu serviço. Então fica gratuito para o usuário final, mas o banco me paga para manter essas transações rodando. Então, assim, isso, gente, quando a gente fala de estratégia, porque muito se fala de planejamento estratégico, só que quando a gente olha o planejamento estratégico, é de novo a história dos gnomos. É uma lista de projetos e as métricas de lucro e EBITDA e etc. que você quer gerar. Isso não é uma estratégia. Estratégia é isso que o Adriano trouxe. A gente vai atacar esse nicho de mercado para atender esse propósito, é essa proposta de valor que a gente quer, e o tamanho desse mercado é tanto, e por isso a gente vai fazer dinheiro. Tem um ponto interessante que trabalhei num cliente no ano passado, que a maior dificuldade deles era fazer essa conexão de planejamento estratégico com a estratégia que eles queriam desenvolver, dado que era um cliente que tinha regulações, itens de governo, né, ditando muito como eles precisariam se posicionar. E aí a gente trouxe essa pegada de entender de fato qual era o propósito. E, cara, veio uma pegada muito parecida com o que aconteceu na Veloy, que é os nossos clientes estão tendo a necessidade de ter essa perspectiva aqui, que está totalmente diferente daquilo que a gente vê. Então, o nosso cliente estava falando que também queriam preços cada vez mais competitivos, mas isso ia comoditizar o nosso produto, né? Como é que a gente se posiciona de uma forma diferente? E eles conseguiram também fazer a mesma virada de estratégia olhando por essa perspectiva. Então, gente, parece banal o que a gente vai falar aqui, mas é extremamente sadio e importante para o nosso negócio ter esse olhar do cliente, para a gente conseguir dar esse próximo passo, para a gente conseguir entender o que a gente vai se planejar para fazer ano que vem. Se eu não tenho essa visão de cliente, fica muito mais difícil eu conseguir dar o primeiro passo, porque eu tô sempre olhando para dentro de casa e eu não olho para fora. E o que eu acho interessante, Samira, do que você está trazendo é que uma das maiores dores, conectando de novo com o que o Adriano falou do acionista e tal, uma das maiores dores que a gente vê é que as empresas, elas nem têm uma estratégia desenhada dentro desse modelo do que é a estratégia que a gente está discutindo. Tipo, elas nem sabem o que elas vão impactar o mercado, elas nem sabem qual é o diferencial, por exemplo, em relação aos concorrentes, mas elas já têm um orçamento desenhado para o que elas vão gastar de dinheiro no ano seguinte. E aí é meio desesperador, porque você está se comprometendo com quanto de dinheiro você pode ou não pode gastar, com base em uma estratégia que não está nem consolidada, nem fechada, e que muitas vezes, como o Adriano falou, você tem cada área com uma visão diferente do que é essa estratégia, com prioridades diferentes, e cada área fechando o seu orçamento. E, cara, isso vai entrar em rota de colisão e isso vai bater. Os OKRs, por exemplo, vão deixar muito claro que a gente tem esses silos acontecendo e que essas decisões estão sendo baseadas em só sabe Deus o quê. E aí eu queria ouvir de vocês qual é a experiência de vocês com isso. Nossa, tem um aspecto muito bom que você está trazendo, e aí eu quero só fazer um gancho aqui, é que na maioria das vezes quando isso acontece, Chu, a gente culpa a ferramenta, né? Várias vezes chegam clientes pra gente falando, tô botando OKR e o OKR não tá funcionando, porque a gente não consegue chegar lá. Quando, na verdade, é toda essa falta de uma boa estrutura, de um bom setup, como o Adriano trouxe, de uma boa perspectiva, que vão ajudar a gente a ter bons resultados nessa nossa construção. Então, acho que tem uma disfunção muito grande aqui, que é a gente aplicar a metodologia por aplicar e esperar que, misteriosamente, os resultados venham. Não funciona assim, para qualquer metodologia, gente, não funciona assim. Então, tem uma ciência de que a gente precisa de esforço pra gente conseguir ter os resultados que a gente quer alcançar, até no planejamento estratégico, até no nosso orçamento, a gente precisa de esforço. E o maior esforço hoje é visibilidade e transparência dos nossos resultados atuais, daquilo que está acontecendo agora na nossa empresa, né? Uma disfunção muito comum, e eu não vou falar que senão a pessoa vai logo que eu estaria sendo hipócrita, isso acontece em muitas empresas, é você definir a estratégia da empresa e conseguir traduzir isso em OKRs. Então vamos supor que fizemos um bom setup, fizemos um bom workshop, e aí os executivos começarem a, no meio do caminho, pedirem outras coisas. Mudarem o foco, né? E mudarem o foco. E aí, precisa uma certa coragem de você chegar nesse cara e falar, bicho, não foi o que a gente combinou. Você quer refazer a estratégia? A gente refaz, mas não foi o que a gente combinou. Porque, no final das contas, o time vai fazer o que o líder pede, o que o executivo pede, né? Então, se você no OKR escreveu A, mas os pedidos vêm muito na linha do B, possivelmente seus OKRs já foram pro vinagre. É aquela pegada de que a sua política é o que você incentiva e não o que você fala, né?
Total. Todo o resto é blá blá blá. Então, tipo, se você vira e fala... Isso aconteceu numa empresa que eu tava recentemente, em que eles tinham uma estratégia, pra quem conhece lá os níveis de maturidade do Lalu, eles tinham uma estratégia... A estratégia definida era bem verde pra teal, do tipo, queremos mudar o mundo, queremos ajudar a sociedade, tal. Mas todas as cobranças eram em cima de faturamento e custo. E aí fica difícil, senhoras e senhores, né? Porque, tipo, dane-se isso. Os OKRs bonitos que você vai desenhar, dizendo que você vai mudar o mundo e ser uma ONG, vão pro inferno, entram em combustão espontânea no momento em que você começa a cobrar as pessoas uma estratégia que, usando os níveis de maturidade do Lalu, é laranja, do tipo, quero matar meu concorrente. E uma coisa que eu acho muito legal que a Veloy fez, desde o início, desde o primeiro ciclo de OKR, a Veloy tinha uma maturidade de autoconsciência muito forte. De cara, a gente tá aqui pra entrar forte nesse mercado. A gente quer mudar a forma como as pessoas transitam nas cidades, né? A gente quer mudar a mobilidade urbana, mas a gente não quer mudar isso, tipo, cantando com baiá e abraçando árvore. A gente quer mudar isso tornando os nossos concorrentes obsoletos, sabe? Então essa pegada que a Veloy tem, eu admirei muito, porque é um nível de consciência muito bom e que ajuda a juntar todo mundo na mesma direção. Sei que todas as empresas têm suas disfunções, mas assim, em comparação, cara, eu sempre tive muito orgulho da Veloy por causa disso, viu, Adriano? Tem um outro aspecto muito importante que a gente viu na construção dos OKRs também, Adriano, e eu acho que a gente tá nesse momento de lembrar de uma história muito bonita, que lá, apesar da gente ter todo o desafio, né, toda essa questão da gente precisar perseguir os nossos objetivos financeiros e tudo mais, a gente tinha um cuidado com as pessoas muito grande. Não era perseguir a qualquer custo. Então, gente, se você trabalha fazendo OKRs, né, tá nesse momento agora de olhar para isso, cuidado para buscar sempre o equilíbrio dos seus OKRs, dos seus objetivos. Não adianta a gente querer faturamento, lucro, receita a qualquer custo. A gente precisa buscar um equilíbrio e é sadio pro nosso negócio buscar esse equilíbrio. Então, já que você vai comentar, Adriano, não esquece de comentar esse equilíbrio, porque foi algo que é muito louvável. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, porque são poucos os lugares que têm essa preocupação e esse cuidado de aprender, né, a equilibrar as coisas e não querer todos os resultados a qualquer custo. Perfeito. Isso... Você tem razão, Samira. E foi um cuidado que a gente... Eu acho que foi bacana porque a gente teve essa lição aprendida de vocês. A gente não precisou errar. A gente já aprendeu com vocês de que todo objetivo precisa pelo menos ser um KR de saúde. Do contrário, você vai criar um ambiente tóxico, né? Ou então você vai ter uma situação de que métricas moldam comportamentos. Então, se eu falar para o meu comercial vender a torta direita, ele vai vender. Não tem a menor dúvida. Agora, se o índice de fraude vai aumentar, se o churn, né, que é o cliente indo embora, vai aumentar, não tem a menor dúvida, né? Então acho que isso foi uma lição aprendida que a gente absorveu da K21. A gente não precisou errar, né, colocar tudo na tomada, tomar choque, entender que não valia a pena. E sobre o que a Chu trouxe do orgulho, eu sinto bastante. E como já faz uns anos aqui, eu vou abrir para vocês quais foram os 3 primeiros objetivos da Veloy. A gente criou 3 objetivos, né? O primeiro objetivo era clientes apaixonados pela Veloy, e aí nós tínhamos alguns KRs. O segundo objetivo, Veloy jogando como um time campeão. E o meu favorito até hoje, que é passar o carro na concorrência. Também é o meu favorito. Eu acho que... Eu me lembro o momento que a gente discutiu esse objetivo, Chu, porque tava difícil. A gente tava todo mundo no mesmo ponto, sabia o que queria, mas a gente não conseguia chegar num nome bacana que nossa, falasse, uau, esse é o objetivo, né? E, puta, acho que foi o favorito de todo mundo na época. E o que eu acho mais legal, e é que bom que você trouxe o objetivo, também é o meu favorito, e eu uso esse objetivo, inclusive, frequentemente em workshops como exemplo, e geralmente as pessoas querem copiar, eu falo, gente, não é pra copiar, sabe? Não é pra copiar, porque era algo específico do cenário deles, é passar o carro na concorrência, é tipo, tudo a ver com mobilidade urbana, etc e tal. Mas o que é interessante é que isso conecta com aquilo que eu tava falando da consciência, de que sim, eu quero passar meu concorrente, sim, eu quero tornar ele obsoleto, sim, porque o que eu tô construindo tem que ser fantástico, tem que ser maravilhoso, sabe?
e com métricas para comprovar o que era isso. Então, isso é algo muito inspirador e conecta muito com essa questão que a gente está trazendo do planejamento estratégico, porque quando a gente pergunta dentro das organizações qual é a sua estratégia, voltamos as pessoas dizem, a gente tem que melhorar a eficiência. Cara, não, isso não é uma estratégia. Todo mundo tem que melhorar a eficiência. Qual é a sua estratégia? O que te torna diferente das outras pessoas? O que faz você ser melhor para o seu cliente? O que faz você ser mais eficaz dentro da empresa? E como é que você trabalha isso de forma a gerar um impacto? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico e sobre OKR, o ponto que a gente tem que bater na tecla muito, e gente, eu tô buzinando aqui o Adriano porque ele foi champion durante muito tempo, certo? Champion de OKR. Então, todas essas tretas, ele falou de coragem pra virar para um executivo e falar de, querido, não, isso não foi o que a gente combinou. E, assim, tudo bem se você quiser mudar a estratégia, mas aí a gente tem que rediscutir e realinhar. Ele é a pessoa que faz isso, tá? É muito fácil quando é outra pessoa falando. E eu ainda tô empregado, tá, gente? Eu ainda tô empregado. Então, ou seja, façam. O executivo gosta quando você questiona ele. Desculpa te interromper, Chu. Na verdade, de lá pra cá, você só foi promovido, inclusive. Exatamente. Na verdade, de lá pra cá, o Adriano assumiu a parte de inovação e agilidade da Veloy. Ele veio de operações. Então, assim, essa jornada da carreira dele é algo muito, muito excepcional e tem muito a ver com essa busca por resolver o problema que torna a pessoa corajosa. E se você que estiver nos ouvindo é champion ou tá pensando em ser champion, se me permite uma sugestão, não tenha medo de conversas difíceis. Principalmente com C-Level, porque esses caras são normais igual a gente, tem medo, tem ansiedades, arrisco dizer que eles têm mais medo porque a responsabilidade é maior, mas se tem, e aí eu falo com propriedade, se tem uma coisa que esse público gosta, é de pessoas que confrontam as ideias deles, né? Não tô pedindo aqui pra você ser um rebelde e sair brigando com todos eles, pelo amor de Deus, mas quando você confronta o que ele tá dizendo de uma forma saudável, política, e o seu ponto faz sentido, você vai perceber que ele vai te olhar diferente e muito provável no próximo momento de decisão que ele tiver que tomar, ele vai te consultar. Tem mais uma dica também, que eu não sei se você sabe, Adriano, mas lá no blog, no site da K21, tem uma área de e-books, e tem um e-book para Champion lá, você sabia disso? E esse e-book foi inspirado no trabalho que a gente fez com você, então, obrigado pela inspiração, começou com esse trabalho, então, gente, se você tá tendo que se enfrentar essa nova jornada na sua vida, vá lá no site da K21, baixa o e-book, porque tem várias dicas legais, aqui ó, direto da fonte. A Adriana tá aqui para provar de que faz sentido a gente questionar, faz sentido a gente conseguir trazer boas perguntas, boas provocações para fazer essa galera pensar de uma forma diferente, pensar fora da caixinha. É isso que a gente quer. Galera, eu queria já dar um tempo pra gente poder dar as dicas, etc. Então eu vou puxar esse assunto. Samira já começou a dar dicas pra quem é champion, quem tá puxando OKR, mas dicas pra pessoas que estão olhando pra um planejamento estratégico, ou estão com angústia, ou estão com algum problema, algum dos problemas que a gente citou aqui. O que vocês recomendam? Tem uma frase que eu fiquei muito pensando essa semana, que é: o mundo, ele tá em constante mudança. Por que o nosso planejamento estratégico não estaria? Aceite que as coisas vão mudar. Aceite que a gente está vivendo em cenários cada vez mais imprevisíveis. Essa é a grande sacada. Conviva com a imprevisibilidade. Como é que você consegue conviver com isso no cenário que você está inserido? Você precisa ter métricas, precisa ter dados para ajudar a lidar cada vez mais com a imprevisibilidade do mundo. Isso vai acontecer. Aceite que isso vai acontecer. Pare de achar que fazer um Gantt chart bonitinho vai ajudar a gente a viver com mais previsibilidade. Isso não é a verdade, gente. Você, Adriano? Eu acho que a sugestão é você se mostrar vulnerável. Porque, cara, a chance de você não saber é muito alta. E você querer fingir que sabe é bobagem. Porque daqui a um ano você vai errar de qualquer jeito. E se você não tem a menor ideia e você se finge que sabe, ferrou, né? Então eu diria que acho que seria isso. E o que é legal de vulnerabilidade, pessoal, e aí aqui falando com os executivos, pensa que seu time tem medo de errar. E se você se mostra vulnerável, se você não sabe exatamente qual é a estratégia da sua empresa e você pede ajuda, você está criando uma puta cultura valiosa dentro da sua empresa. Eu acho que eu vou complementar com 2 dicas. A primeira é:
a gente olhar para o orçamento menos sobre o quanto eu vou gastar e mais sobre o quanto eu topo investir. Então, o que isso significa, gente? Imagina assim, se eu tenho uma estratégia bem feita, né? Porque a premissa aqui é a estratégia, a gente ter resolvido aquele problema da estratégia cagada. Mas se a minha estratégia tá bem feita, então vamos pegar o exemplo lá do Adriano com o white label. Se eu sei que eu tô entrando no mercado com white label, eu sei que eu tô mudando o meu segmento de mercado, que agora o meu cliente que vai pagar a conta são os bancos, por exemplo, são tipo empresas grandes que querem oferecer esse serviço para os seus clientes, tipo um B2B2C. Qual é o tamanho desse mercado? Eu sei. Quanto eu consigo abocanhar desse mercado no próximo ano? Consigo projetar? Que aí você começa a, inclusive, socializar as premissas, para você aumentar essa vulnerabilidade que o Adriano estava falando. Porque se todo mundo comprar as mesmas premissas e tiver que mudar, tá tudo bem, porque tá todo mundo comprado com as premissas. Beleza, então, ok. Então, quanto eu consigo abocanhar desse mercado nesse ano? Tanto. Então, quanto eu tô disposto a investir para abocanhar esse mercado? Até tanto. Legal. Quanto de margem eu tenho que segurar? Então você começa a botar quais são as barricadas que você vai colocar para segurar, para ter segurança de que você vai conseguir ser vulnerável, mas ao mesmo tempo todo mundo tá seguro de quais são os deal breakers, né? Tipo, cara, se a nossa margem descer de tanto, a gente aperta o freio. Se o nosso faturamento reduzir em tanto, a gente aperta o freio. Se a gente não atingir tanto, E aí você começa a combinar esse jogo para ter essa flexibilidade que a Samira falou. Então essa é a primeira dica. A segunda dica já estava começando a ser embutida na primeira, que é socialize as premissas. Então, não é pegar e fazer uma planilha de orçamento e mandar para as pessoas e ter ela aprovada ou reprovada e fazer uma defesa. Não é isso. Galera, o número é a menor das questões. Certo? Porque ele é consequência. O que a gente tem que combinar? Quais são as premissas? Então a gente está assumindo aqui a premissa de que esse mercado é desse tamanho. A gente está assumindo aqui que a gente tem tanto para investir. A gente está assumindo aqui que a margem que a gente segura é essa. Se esse cenário mudar, a gente se adapta, desde que as premissas sejam mantidas. Ou então a gente vai ter que rever as premissas, certo? Isso dá mais liberdade para todo mundo, só que é uma liberdade com responsabilidade. É autonomia com responsabilidade. E você também aproveita e quebra os silos nesse processo. Porque quando você socializa essas premissas, tá todo mundo no mesmo barco, com as mesmas regras do jogo, sabe? Então, quando você faz esse movimento, você transforma o movimento de orçamento, que geralmente é super doloroso dentro das empresas, em uma oportunidade de fazer todo mundo colaborar em prol do mesmo resultado, que era o que o orçamento era para fazer originalmente. Mas ele foi desviado ao longo do tempo para ser um mecanismo de cover my ass, de proteção da minha bunda, porque eu não quero que ninguém me coloque num estado de vulnerabilidade. Então, como é que a gente resgata esse movimento de planejamento estratégico, orçamentação, etc e tal, de forma que ele volte a cumprir o papel que ele tinha lá no início, que era reduzir risco e socializar as decisões, né? São essas as dicas que eu colocaria. Faz sentido, gente? Cara, faz total sentido, e eu queria fazer um complemento com o que você trouxe, Chu, que é, a gente precisa também ter o pé no chão e definir objetivos, né, indicadores, resultados também, são factíveis, gente. Não adianta eu querer sair de um lugar onde eu tenho um número 1 e querer ir para 500 vezes aquele número. A gente precisa também ser realista em relação a isso. E o que eu tenho mais visto ultimamente é essa definição de metas que são irreais, que serem cumpridas pelas pessoas. E isso leva um aspecto cultural totalmente desassociado de um lugar onde é sadio de se trabalhar. Então, quando a gente for pensar nesse planejamento, pense também que você está mexendo especificamente com a cultura da sua empresa relacionada a esse planejamento. Tenha números realistas. Faz sentido? Faz total sentido, Samira. E é a tal da distância da cenoura. Se ela tá muito longe, você nem corre atrás. Agora, se ela tá muito perto, vira síndrome de estudante. Um dia antes da prova eu estudo, né? Então, é preciso encontrar esse equilíbrio. Pessoal, eu acho que a gente está caminhando para o final.
E agradecer muito a presença de vocês, esse papo maravilhoso, eu aprendi muito. Espero que os ouvintes tenham aprendido também. A gente vai deixar todos os links, tudo que a gente comentou, vocês já sabem o roteiro. Tudo que a gente comentou, todos os links, o perfil do Adriano, o perfil da Samira você já conhece, o meu também, mas a gente vai deixar os links todos, vai deixar o link pro e-book que a Samira mencionou, vamos deixar o link pro Reinventando as Organizações, que né, já grita bingo aí, cadê o Lula pra gritar bingo? Lá no backstage. Então, eu queria muito, inclusive, pedir para os ouvintes engajarem com a gente e darem feedback. Pode ser na comunidade do Love the Problem, pode ser nas redes sociais, mas deem feedback pra gente. Vocês estão vendo essas dores nas empresas de vocês? Vocês acham que as dicas que a gente deu aqui fazem sentido para o cenário de vocês hoje? E sugiram novos temas, beleza? Queria agradecer muito. Meu recadinho do coração fica para todos vocês que estão ouvindo e estão passando por esse sofrimento. Tem caminhos melhores e vou abrir aqui pra Samira e pro Adriano também darem recadinhos do coração. Gente, pode ser dolorido agora, mas a jornada é maravilhosa. A jornada da gente entender que pouco a pouco a gente conseguiu mudar a forma como as nossas empresas estão organizando o seu orçamento, o seu planejamento, é muito boa a chegada. Não desistam. Busque outros olhares, busque outros bentes, procurem pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, que vocês vão ver que existem formas diferentes de a gente enxergar o mesmo problema. Existem vários prismas aqui. A Andressa já falou, nossos contatos estão aí. Eu queria dizer que eu estou muito, muito feliz em voltar aqui no Love the Problem e dividir um pouquinho com vocês aquilo que a gente tem vivenciado no dia a dia. E o melhor, voltar com o Andressa contando, né? Pelo amor de Deus, olha isso. Time de nota 1000 aqui, gente. Obrigada, adorei, Adriano, bater esse papo com você. Obrigada, gente. Bom, eu que agradeço, meninas. Acho que é um prazer estar aqui com vocês duas. São minhas referências em agilidade e em estratégia. Sempre que eu vou construir os OKRs dentro da Veloy, né, ou facilitar essa construção, eu penso muito em vocês, como que vocês resolveriam os problemas que surgem no meio do setup do OKR. Pessoal, estou disponível. Se vocês quiserem saber sobre quais foram outros aprendizados que nós tivemos em OKRs, ou como que eu consegui influenciar a construção de OKRs através de Fit for Purpose, estou à disposição. Essa é uma coisa que eu gosto, de trocar experiência, então contem comigo. Gente, muito obrigada, um beijo para todos e a gente se vê. Até mais! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.